sábado à noite, a gente reúne a família para um bom papo. E quem vai comandar esse agito chega chegando. Lá vem ela. Boa noite, Amanda. Boa noite, turma. Sejam bem-vindos. Que delícia estar aqui com vocês na nossa sala de estar, no nosso programa. Obrigada pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Você, sua família, seus amigos. Avisa todo mundo que a gente está chegando nesse primeiro sábado de fevereiro. Que você tenha um mês aí abençoado, cheio de coisas boas, né? E fevereiro, gente, chega como um convite. Até silencioso, eu diria, mas muito necessário. Sabe por quê? Porque é um convite ao cuidado. Fevereiro é o mês de conscientização das doenças crônicas. E mais do que uma campanha, é um lembrete de amor. Amor por nós e por quem caminha ao nosso lado. Cuidar da saúde é um gesto diário. Está ali em manter os exames em dias, em respeitar o nosso corpo, em escolher uma alimentação mais consciente, movimentar-se, olhar para a rotina e entender que qualidade de vida não é luxo, é prioridade. O nosso corpo físico é a nossa casa, o nosso corpo mental é o nosso alicerce e nenhum deles pode ser deixado para depois. Cuidar da saúde mental é aprender a ouvir os nossos próprios limites, acolher as nossas emoções, silenciar quando for preciso, pedir ajuda se necessário. Cuidar da saúde física é proteger cada parte de nós com disciplina, responsabilidade e carinho. Então que fevereiro nos ensine a ter mais cuidado, zelo pelo nosso corpo, mais gentileza com a nossa história e comprometimento com a nossa saúde. Porque o bem mais precioso que nós temos é a vida e ela merece atenção, amor, cuidado todos os dias. Sejam bem-vindos. E esse é um assunto importante e interessante para toda a família. Para você que é mais jovem, para você que é mais velho, homem, mulher, criança. É muito importante a gente falar sobre doenças crônicas, sobre prevenção, sobre os nossos exames, sobre a rotina deles. Puxa vida, quanta coisa a gente poderia prevenir se mantivesse os exames em dia, né? Se fizesse aquela alimentação correta, aquela caminhadinha, aquele exercício que muitas vezes a gente procrastina. Então esse programa é muito importante para todos vocês. Então se você puder, já avisa o amiguinho, já põe ali no grupo da família para sintonizar aqui na TV Aparecida, porque nós escolhemos profissionais renomados a dedo mesmo para falar com vocês. O nosso primeiro convidado é médico de família e comunidade. Ele é especialista em prevenção, diagnóstico precoce e cuidado contínuo ao longo da vida. Ele tem aquela visão integral da saúde, hoje muito importante para a gente. Dr. João Godoy, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, João, como vai? Boa noite, Amanda. Tudo bem, prazer estar aqui, viu? Obrigada, viu? Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Dores constantes, inchaços, rigidez e cansaço excessivo pode ser sinal de doença crônica, afetando as articulações e os músculos. Para esclarecer esse tema e trazer orientações importantes, a gente recebe a reumatologista, a doutora Marília Furquim. Bem-vinda, doutora Marília, como vai? Boa noite, Amanda. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Obrigada, viu? Ele se dedica a cuidar do cérebro e da saúde cognitiva de milhares de pacientes. Bem-vindo, doutor Diogo Haddad. Tudo bem, Diogo? Como vai? Boa noite, Amanda. Tudo bem, meu querido? Prazer estar com vocês. Obrigada. Eu digo que hoje é um programa, gente, de prestar serviço ao público mesmo. São consultas gratuitas, olha que importante. Quando a gente fala em doença crônica, a alimentação tem um papel ali fundamental no cuidado e na qualidade de vida. Então, para nos ajudar a entender melhor esse assunto, hoje eu recebo o doutor Roberto Navarro, que é especialista em nutrologia. Tudo bem, doutor? Oi, boa noite, Amanda. Como vai, doutor Roberto? Bem-vindo, viu? Obrigada prazer por estar enorme, aqui. viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Vamos lá, e lembrando a você que daqui a pouquinho, assim que o nosso programa termina aqui pela TV, ele já sobe para o YouTube. Nós temos lá YouTube/TV Aparecida, a nossa página com a playlist de todas as edições do programa. Então, se você de repente perdeu o comecinho ou amou tanto o programa que quer indicar para alguém, daqui a pouquinho ele já está no YouTube, tá? Meus queridos, primeiro, muito boa noite. Obrigada por estarem aqui, né? Pela possibilidade do tempo de vocês pra gente, por essa consulta gratuita também. Vamos começar explicando e aí pode falar quem quiser. O que é uma doença crônica? Ela não tem cura? É aquela que vai se instalando devagarinho, não nasce da noite para o dia. E uma vez instalada, não existe uma cura definitiva. Existe um acompanhamento, um controle, geralmente onde pode entrar um tratamento medicamentoso e onde o estilo de vida, que entra, acho que várias questões, podem ser definitivos ou decisivos para uma qualidade de vida do paciente que tem uma doença que não tem um tratamento definitivo. Então, acho que, não sei se eu expliquei bem. É uma doença que a pessoa vai tratar o resto da vida. Isso. Não é uma doença que
ai, tô com esse problema, vai me levar à morte. Não, ela pode conviver com isso de forma estendida pela vida toda. Não é uma gripe que se autocura aí dentro de uma semana. Entendi. O que é um médico de família, doutor João? Boa pergunta, viu, Amanda? É uma especialidade que é bem conhecida, né? Justamente quando a gente se lembra daquele médico que acompanha as famílias e faz a visita domiciliar, né? Aquela ideia do médico que conhece toda a família e acompanha longitudinalmente. Isso a gente tinha muito no passado, né? Pois é. É uma especialidade médica em que a gente está apto a prevenir, diagnosticar e tratar as condições mais comuns das pessoas. A gente pode pensar como uma especialidade generalista, em que a gente não está focado em um órgão ou sistema específico. Mas se for uma doença muito comum entre a população, a gente está apto a acompanhar, desde o pré-natal e os primeiros anos de vida até o leito de morte. Sabe que eu estava conversando com o doutor João e estava contando para ele, assim, eu tive uma experiência até com a minha avó sobre isso. Existia um momento ali na vida dela que a gente ficava muito à frente, mas que ela tinha muitos médicos, né? Muitas questões. E aí cada médico dava um monte de remédio e aí a gente descobria que um remédio atrapalhava o outro, um ajudava, prejudicava o rim, o outro não sei o que. Não. E aí eu disse para ele, olha a importância de um médico de família, é isso, é aquele que reúne tudo, ele faz a ponte entre todas as especialidades, ele vê toda a medicação e tal, e dá essa diretriz. E eu acho que se a pessoa tiver aí sim um aspecto mais grave dentro de um dos segmentos ali, você direciona, né? Perfeito. O médico de família e comunidade, ele tem essa função de coordenar esse cuidado. A gente, às vezes, vê que o cuidado ele fica muito fragmentado, as pessoas passando em diferentes especialistas focais, mas ninguém para realmente coordenar esse cuidado. Entendi. Então, ele exerce justamente essa função até de colocar esses outros especialistas em contato para fazer um cuidado programático pactuado ao longo do tempo. Certíssimo e muito importante. Ó, doutora Marília, tem gente que diz, acordei com uma dor, acordei com outra dor, é normal ter dor. É normal ter dor, principalmente quando a pessoa vai envelhecendo? Porque elas dizem, imagina, eu já tenho 70 anos, é claro que eu tenho que ter dor. Amanda, viver com dor nunca é normal. A dor é sempre um sinal de alerta para o nosso corpo. E uma dorzinha ou outra, eventualmente, pode ser normal. A gente é acostumado, né? Então, por exemplo, você fez mais exercício do que o habitual e ficou com um pouco de dor muscular. Só que essa dor ser crônica, como a gente está falando de doenças crônicas, então você ter dor todas as semanas por meses consecutivos, isso com certeza não é normal. As dores são a principal manifestação das doenças reumáticas e todas elas precisam ser investigadas, sem dúvida. O que é uma dor de uma doença reumatológica? Ou seja, quando que a pessoa pode entender que ela está com uma dor normal e quando que ela tem que correr para o médico? É difícil fazer essa diferenciação assim de forma tão clara, porque existem muitas doenças reumáticas, então não é tão homogêneo assim. Mas, de forma geral, as dores das doenças reumáticas, principalmente das artrites, que são inflamações nas articulações do corpo, são dores localizadas nas juntas. Então, por exemplo, mão, cotovelo, ombro, joelho, que muitas vezes vêm junto com sinais de inflamação, inchaço, vermelhidão, e elas costumam piorar no momento de repouso. Então, quando você acorda de manhã, que está descansado, assim, geralmente é o pior momento, e ao longo do dia, conforme você se movimenta, essa dor vai melhorando. Que é o contrário, por exemplo, se você torcer o seu tornozelo. O que acontece quando você torce o seu tornozelo, que tem uma lesão ali? Vai doer quando você pisar e vai melhorar quando você ficar em repouso. Então, as doenças reumáticas geralmente são o contrário disso. Tá? Mas isso, existem exceções também. Existe, por exemplo, a fibromialgia, que além de dar dor nas articulações, dá uma dor mais difusa no corpo como um todo, nos músculos, às vezes até na pele, só de relar. Então, uma avaliação individualizada é necessária para a gente dizer com certeza. O que é comum a todas elas é que são dores crônicas. Todas elas são doenças que, como já foi falado aqui, elas acompanham o paciente ao longo da vida. Então, não é coisa que você tem por uma semana e pronto, melhorou. Toda dor persistente precisa levantar a suspeita de uma doença reumática. Ô, doutor Diogo, quando a gente fala em doença crônica neurológica, né? O que caracteriza esse crônico? E o que o senhor acha, você, né? Porque ele é tão jovem, o que você acha que prevalece hoje no Brasil? A gente fala muito do Parkinson, do Alzheimer. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas questões. Interessante porque a gente não tem essa associação tão clara, né, Amanda? Quando a gente fala de doença crônica, normalmente nós conversamos de hipertensão, diabetes, entre outras doenças,
Mas quando a gente joga isso para dentro do cérebro, isso toma uma proporção grande, né? O cérebro tem esse fascínio de pensarmos em doenças ali dentro e dificilmente a gente entende que uma doença que você tem neurológica, ela vai te acompanhar o resto da vida ou ela vai acompanhar minimamente por um longo período. Então, acho que até como os colegas já disseram, a definição do que é crônico é aquilo que não vai ser curado, mas vai ser de alguma forma controlado. No cérebro isso é mais importante ainda, porque pode gerar inúmeros sintomas. A depender da área, a depender da doença, eu posso falar de sintomas motores, eu posso falar de sintomas sensitivos, visuais, mas também de sintomas comportamentais, sintomas associados a cada uma das áreas onde pode ser acometido. Então, a gente vive um mundo muito diferente ali de doenças crônicas neurológicas, onde existe uma gama muito grande de doenças de espectro maior, que a gente deve conversar e falar disso de forma mais aberta, como estamos fazendo hoje, que é muito bom. O que você considera mais urgente quando a gente fala das doenças neurológicas? Olha, talvez hoje a gente viva um momento de envelhecimento populacional muito claro. Então, quando nós conversamos de doenças neurológicas, doenças como Alzheimer, por exemplo, entre outras demências, é algo que são muito usuais. Se nós conversarmos com os telespectadores, muitas das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento conhecem pelo menos um familiar perto. Digo mais, de nós aqui, né? Nós que estamos sentados aqui, dificilmente um de nós aqui não tenhamos um familiar de primeiro grau com uma doença demencial como Alzheimer. Então, isso está muito perto da gente. Porque nós, assim como reumatologia ou outras doenças, às vezes a gente conversa de doenças mais raras, o que é importante, sim, mas existem doenças que estão muito próximas. Então, nós conhecemos pessoas com Alzheimer, nós conhecemos pessoas com Parkinson perto, assim como se eu viro e falo, por exemplo, sobre enxaqueca, ou coisas como crise convulsiva, epilepsia, existem pacientes muito perto, nós sempre conhecemos alguém. Talvez por isso urja mais essa necessidade desse espectro de doenças. E a importância, né, doutor Roberto? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dos exames, né, preventivos, do nosso check-up, ainda, ou com que idade? A gente fala, check-up uma vez por ano, check-upzão mesmo, aquele... Você acha que um pouco mais, talvez a cada 6 meses? Qual é o paciente que precisa diminuir esse tempo? Ou uma vez por ano é o necessário? Qual é a sua opinião? Bom, depende até de qual paciente a gente está falando. Um paciente que já tem uma doença específica, que precisa de um controle mais periódico. Às vezes tem pacientes que você precisa de uma consulta até mensal, dependendo numa fase de descompensação. Agora, em termos de prevenção, eu estou saudável e não quero adoecer, aí sim, eu acho que um check-up anual, a partir... Hoje a gente tem visto, por exemplo, que a obesidade infantil já é uma realidade. A gente tem visto as sequelas na vida adulta de um paciente que começou com um problema na adolescência. Seja obesidade, seja um diabetes, seja uma dislipidemia, né, que a gente achava que era doença mais dos idosos. E hoje não, hoje a gente vê cada vez as doenças acometendo grupos cada vez mais jovens. Então, acho que um check-up, né? Óbvio que, por exemplo, a criança ela tem o seu pediatra que vai pedir exames periódicos para a mãe levar, né? Então, eu acredito que a partir dos 20, 21 anos de idade, né, na maioridade, seria interessante, né, fazer uma avaliação pelo menos a cada 2, 3 anos. Você falou de criança, eu tenho uma filhinha de 6 anos e outro dia eu estava conversando com uma outra mãe da escola e eu me sinto culpada porque eu faço, sei lá, uns 2 anos que ela não faz exame de sangue, 3, porque, cara, é uma operação de guerra. De guerra, sem Mas dúvida. de guerra. E aí eu falo, ai meu Deus, ela tinha que fazer pelo menos uma vez por ano, tal, fico com aquilo dentro de mim. E aí uma mãe, eu conversando outro dia com uma mãe, ela disse, não, a minha nunca fez. Ela nunca ficou doente, nunca teve nada, tal. Aí eu fico, meu Deus, mas será? Uma criança, por exemplo, muito saudável, que não tem nenhum... Tem que fazer uma vez por ano? Sei lá, nessa idade, até 5 anos, 6 anos, 10 anos? A gente tem essa mentalidade na cultura, né? De que a gente, para estar saudável, tem que fazer muitos exames de forma anual, né? Mas eu costumo dizer que o exame bom é o exame certo na hora certa. E isso vai depender de uma avaliação do risco daquela pessoa que nos consulta de adoecer ou estar doente. E esse risco ele vai mudar de acordo com o antecedente pessoal da pessoa, então quais doenças que ela já acumula ou não, e dos antecedentes familiares também. E também a idade, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente também tende a acumular mais doenças. De forma que, para a maior parte das pessoas, a partir dos 18 anos de idade, dificilmente a gente vai precisar de exames tão frequentes assim. Às vezes, de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, para uma pessoa que não tem nenhum histórico familiar ou antecedente pessoal, pode ser suficiente. Agora, se a gente pensa em alguém que já
tem um pouco mais de idade, já acumula algum histórico familiar importante, já tem algum antecedente pessoal de uma carga de doenças crônicas, aí isso pode realmente encurtar. A gente pode falar de exame de 3 em 3 anos, anuais, ou até, dependendo do momento da doença, semestrais ou trimestrais. Sim. Por isso que a gente precisa de uma avaliação uma escuta bem atenta, né, para definir de fato qual que é o melhor exame para o melhor momento para aquela pessoa que está na nossa frente. E você perguntou de crianças, né? O Dr. Roberto realmente trouxe a ideia de que, de fato, a gente começa a entender o caráter cumulativo desses fatores de risco ao longo dos anos, né? Especialmente se a gente está falando de hipercolesterolemia familiar. Às vezes é uma condição, na verdade é uma condição genética em que a criança já acumula de forma, desde a primeira infância, níveis elevados de colesteróis. E isso pode, no futuro, levar a consequências negativas. Só que, assim, é uma pequena parcela da população que vai, de fato, ter essa hipercolesterolemia familiar. Por isso, uma avaliação médica criteriosa vai ser importante para avaliar esse histórico familiar, para, de fato, indicar um exame para uma criança que pode se beneficiar dessa triagem, vamos dizer assim, já que a gente sabe que a coleta de exame em crianças pode ser bem traumática muitas vezes, né? Isso. E assim, eu acho que é muito importante o nosso olhar para nós e para o outro, para quem está na tua casa, para teu filho, para tua mãe, para tua avó, para teu esposo, né? Tô sentindo muita dor, tô com uma dor repetitiva, é uma dorzinha chata ali e tal, o que pode ser aquilo? Tô com incômodo, tô me sentindo mal, enxaqueca. Nossa, como as pessoas reclamam, né, doutor, de enxaqueca. Eu tenho, a vida inteira eu tenho enxaqueca, uma dor de cabeça constante. E já trata isso como normal, ou se automedica e foi. Então, eu acho que é esse olhar também de o que eu sinto, por que eu sinto, por que sinto tanto, né? Acho que isso é importante a gente deixar aqui para vocês. Doutor Roberto, o papel da alimentação nisso tudo? Olha, tem um jargão que a gente usa na nutrologia que, às vezes, a gente não sabe quem é o pai da doença, mas a mãe provavelmente pode ter sido uma má nutrição. Então, a desnutrição, como desnutrido, entenda o excesso ou a carência, né? Então, você pega uma pessoa com uma obesidade, ele também é um desnutrido, né? Não está bem nutrido porque está com excesso de peso. Então, eu diria que boa parte das doenças, principalmente crônicas, ou que se desencadeiam numa fase mais jovem da vida, tem correlação com uma má nutrição. Até porque, para que cada célula do seu corpo funcione, para que cada célula que forma um tecido, que forma um órgão, que forma teu corpo, ela precisa de estar nutrida. Todos os nutrientes que a gente ingere, todos, minerais, vitaminas, aminoácidos, ácidos graxos, glicose, tudo tem o seu papel dentro do funcionamento de uma célula. Então, imagine quantas condições podem surgir onde esse desequilíbrio da falta ou do excesso surja. Então, eu posso ter um erro na escolha da qualidade alimentar, o que os nutricionistas lutam com todas as forças para que as pessoas aprendam a escolher o alimento de maneira mais saudável. A gente pode ter doenças que alteram o equilíbrio do nutriente porque tem uma má absorção, uma digestão inadequada do alimento. Eu posso comer, a gente vê isso muito em idoso, que tem uma produção de ácido clorídrico mais baixa e mesmo comendo proteína, tem uma absorção menor, porque a proteína precisa ser quebrada para ser absorvida no intestino. Então, perdem massa muscular mesmo comendo o alimento proteico. Então, a gente tem muitas condições onde o desequilíbrio nutricional vai trazer um prejuízo na saúde. O excesso de peso, que vai levar à obesidade, que vai levar ao diabetes tipo 2, que vai aumentar a resposta inflamatória crônica, que vai repercutir no corpo como um todo. Então, sem dúvida, a gente pode ter doenças por más escolhas e posso ter doenças que eu não tinha antes, que não tem a ver com alimentação, mas que vai atrapalhar a fisiologia do caminho que o nutriente teria que ter para chegar numa célula, que é comer, digerir, absorver, transportar e a célula captar. E dentro desse caminho, qualquer patologia que interfira vai levar a um desequilíbrio nutricional e uma possível doença crônica ou até uma doença aguda também, mas principalmente as doenças crônicas. Então, eu diria que a nutrição está sendo levado tão a sério que a própria medicina entendeu a importância de ter uma especialidade que compreendesse melhor o papel do médico nutrólogo, que não é um médico só de emagrecimento, que as pessoas estão confundindo, né? Então, numa situação crítica, a nutrição enteral, feita por sonda, é importante o papel da nutrologia aí. Então, acho que a alimentação, eu me interessei pela nutrologia porque acredito que a prevenção ainda vai ser sempre o nosso melhor remédio, né? Depois que a doença se instala,
a gente tem que entrar com as terapias, os tratamentos medicamentosos. Não que a alimentação não vai ser um coadjuvante na qualidade de vida, mas, sem dúvida, eu diria que o desequilíbrio nutricional é um fator extremamente agravante na saúde das pessoas. Doutora Marília, as doenças reumatológicas afetam também jovens ou pessoas mais velhas? Essa é uma excelente pergunta, Amanda, para desmistificar essa questão de que reumatismo é coisa de velho, né? Muita gente acredita nisso e muitos pacientes chegam no consultório falando assim: nossa, eu não acredito que eu já estou precisando de um reumatologista. E, na verdade, as doenças reumáticas, elas podem surgir em pessoas de qualquer idade, inclusive crianças pequenas com meses de vida, né? Existem pediatras que são especialistas em reumatologia, né? Uma subespecialidade da pediatria, que é a doença reumática. Que é a reumatologia pediátrica, desculpa. A maior parte das doenças reumáticas começa a surgir em adultos jovens, tá? Entre os 20 e os 40 anos de idade. A maior parte das doenças crônicas surge nessa faixa etária. E como elas são crônicas, ou seja, elas vão acompanhar um indivíduo ao longo da vida, é comum que a gente encontre idosos já com consequências, como se fossem com sequelas, com danos causados por essas doenças. E daí aquela imagem que a gente tem de que o reumatismo é coisa de velho, porque a gente vê o idoso, às vezes, com uma articulação mais deformada ou coisas assim. Mas, na verdade, essas doenças surgiram muito antes. Então, não existe idade assim para as doenças reumáticas. Certíssimo. Ó, nós vamos fazer um intervalinho. Eu te espero na volta. Combinado? Na volta tem Povo Fala, a pergunta das pessoas e tem também mitos e verdades que eles vão responder. Até já. Estamos de volta. Todo sábado, 7h30 da noite, eu te encontro aqui na TV Aparecida. Siga já o nosso Instagram, @depapo com Amanda Françoso. Vou deixar também para você a indicação dos meus 2 livros, Pare, Pense e Reflita, que é um compilado de pensamentos, esses que eu faço no início do programa, também nas redes sociais, em parceria aqui com a Editora Santuário. Então, se você vier aqui à Basílica, ali no subsolo, tem a nossa livraria e você encontra este compilado de pensamentos para você abrir em qualquer momento do seu dia e que ele te sirva como uma palavra amiga de incentivo, de inspiração e de força. E esse Diário da Vitória é uma escrita terapêutica, é um livro que você escreve junto comigo todos os dias antes de dormir, razões que fizeram o seu dia valer a pena, ações que você terá no dia seguinte para te fazerem chegar mais rapidamente perto dos seus desejos, das suas realizações. Então vai ser um prazer poder fazer parte da sua jornada de cura, de evolução, de transformação, né, de inteligência emocional. Bora continuar, gente. Nós temos pergunta do público, mas antes eu quero perguntar para o doutor Diogo sobre a doença de Parkinson. Geralmente ela é relacionada a tremores. Quais são outros fatores que a gente tem que observar? Isso é uma coisa que a gente sempre lembra, né? Conversa de Parkinson, pensa em tremor. E, na verdade, o tremor é um dos sintomas, mas sabia que não é o principal, mano. O principal sintoma da doença de Parkinson, na verdade, é a lentidão do movimento, que nós chamamos na medicina de bradicinesia. Então, a bradicinesia, a lentidão do movimento, talvez seja o principal e necessário. Existem pacientes que não tremem, que não têm tremor e têm Parkinson. Assim como existem outros sintomas, como, por exemplo, rigidez, dificuldade, muitas vezes, de instabilidade postural, o paciente que tem quedas frequentes. E existem sintomas que não são motores no Parkinson. Você já ouviu falar de pessoas que o cheiro, muitas vezes, não sente muito bem, e isso pode ter uma relação com a doença. Às vezes, sintomas gastrointestinais, constipação crônica. O paciente já tinha muitos anos antes de abrir a doença neurológica visível, ele já tinha alteração gastrointestinal. Muitas vezes, alteração de sono, no sono REM, que é o sono mais profundo nosso. E isso já são sinais do Parkinson acontecendo que não tem relação diretamente sempre com o tremor. O tremor é um dos sintomas motores, mas não necessariamente o principal. Ô, doutor, e quando a gente fala em Parkinson, Alzheimer, né, que são doenças que as pessoas têm tanto medo, como você disse, sempre tem alguém perto da gente que tem, a gente tem muito medo de ter. Tem como prevenir isso? Sempre tem. E muito do que os colegas falaram aqui faz parte da prevenção. Existem fatores de risco, existem fatores que são de risco modificáveis. Se eu consigo pensar nisso ao longo da vida, eu não estou pensando num paciente só quando ele já tem a doença. Eu tenho que pensar desde o começo, quando ele nasce. Se eu pegar, por exemplo, você deu um dos exemplos, foi Alzheimer. Alzheimer, se eu tiver uma formação educacional formal adequada na minha infância, eu já diminuo o risco de ter doença de Alzheimer. E eu estou falando da criança. Ao longo da vida, se eu tenho acesso não só à educação, mas a outras qualidades de vida, como prevenção à hipertensão, diabetes, a parte visual, auditiva, álcool, tabagismo, sono, essa relação disso, alguns estudos mostram pra gente que de
45%, até talvez na população brasileira, 65% dos fatores de risco são modificáveis. Eu mudo ao longo da minha vida. E os outros 30% talvez sejam genéticos, ambientais, e aí a gente não consegue mudar. Por exemplo, no Alzheimer, um dos fatores clássicos é a idade. A idade é imutável, nós vamos envelhecer, eu não tenho o que fazer. Mas as outras coisas, todas, eu consigo mudar ao longo da minha vida e diminuir esse risco. O doutor João, e aquela senhora, já jovem senhora, meia idade aí, que diz assim, ela não teve a cultura de fazer atividade física, não é? Porque a gente falou aqui de vários pilares e eu acho que a atividade física é um dos mais importantes também. Ela não teve essa cultura, a mãe dela não fazia, a avó não fazia, na cidade dela não tinha nem academia direito, ela não viveu isso. E hoje, os jovens todos, a grande maioria faz, enfim. E como colocar na cabeça dessa pessoa a importância dela movimentar um pouco o corpo para evitar tudo isso, para prevenir? Essa é uma pergunta muito importante, viu, Amanda? Até você trouxe um elemento disso na sua pergunta, que é, muitas vezes, as pessoas não tiveram, ao longo da vida, meios pelos quais praticar atividade física, acesso a uma academia, que seja um lugar para praticar esportes. De forma que, quando elas alcançam uma determinada idade, isso não fez parte da vida dela, né? E aí existe todo um tipo de entrevista que a gente pode fazer para tentar ver, a partir do ponto de vista dessa pessoa, que momento na rotina dela poderia fazer sentido alguma atividade física. A gente sabe que a atividade física é uma coisa que demanda esforço ativo, né? E não é nada intuitivo a gente sair para se movimentar e fazer esforço, né? Então, se a gente conseguir encontrar, a partir do ponto de vista dessa pessoa que nos consulta, o que poderia fazer sentido no dia a dia dela, inclusive trazendo uma visão de algo que ela goste de fazer, talvez isso seja um bom pontapé inicial para iniciar uma atividade física que ela talvez nunca tenha feito, né? Isso tem um impacto importante, inclusive na prevenção de quedas, inclusive reduz o risco de mortalidade, né? Então é algo que a gente deve sim incentivar, mas deve sempre partir do ponto de vista da pessoa que nos consulta. Não adianta nada a gente recomendar uma atividade física ou um tipo de prática esportiva que a pessoa não tem acesso aos meios pelos quais praticá-la, ou então que aquilo não faz sentido para a vida dela. Então, partir do ponto de vista da pessoa para orientar essa mudança de estilo de vida é uma coisa que faz bastante sentido na prática. Sem dúvida. Vamos às perguntas do público? Está aqui no telão para a gente. A Maria da Silva é de Mairiporã. Obrigada, Maria. Meu marido fez um teste de glicose e deu 150. Ele está diabético ou normal? Está diabético, né? Se colhido com os preparos adequados, as horas de jejum adequadas, mesmo assim, ainda se sugere repetir mais uma vez, né? Mais uma dosagem, mas o ponto de corte para classificar diabetes é glicemia em jejum acima de 126, maior ou igual, se não me engano, 126. Então, 150, tecnicamente, ele provavelmente já está diabético mesmo. Próxima. O Cláudio, de Petrolina. Beijo, Cláudio. Eu medi minha pressão em casa, deu 10/6. Achei um pouco baixa. É normal? Deixa o João responder também. Quer responder, João? Posso fazer um adendo na sua resposta, Pode, doutor? deve. Existem algumas formas que a gente consegue fazer diagnóstico de diabetes, né? Diagnóstico de diabetes. Essa glicemia em jejum é uma delas. Uma delas. Né? Tem a curva acima glicêmica. de 126. E a gente precisa de 3 exames para fazer o diagnóstico, né? Isso. A glicemia em jejum, né? A hemoglobina glicada, que é o que a gente vê como esteve o açúcar no sangue nos últimos 3 meses, e a curva de tolerância oral à glicose. Oral glicose, TTOG. Né? Se a gente tem 2 desses 3 exames alterados, aí o diagnóstico é correto. De fato, acima de 126 Sim. é um dos critérios para diabetes. E aí valeria a pena ver, como o doutor disse, se esse teste foi feito em jejum. Isso é uma coisa muito importante, o preparo adequado, como Exato. o doutor disse. E seguir a investigação diagnóstica, porque essa glicose em 150 pode ser um alarme para diabetes, e aí complementação diagnóstica com outros dois desses 3 exames alterados pode dar de fato o diagnóstico. E existe uma outra forma, quando a gente está vendo alguém que tem sintomas sugestivos de diabetes, né? A pessoa que já tem uma perda de peso excessiva, a pessoa que tem muita fome de forma desproporcional, a pessoa que tem muita sede e está perdendo muita urina. São os 4 sintomas de diabetes associados a uma glicose acima de 200. Se a gente também tem esse cenário, a gente também dá o diagnóstico de diabetes. Exatamente. E aí, respondendo essa pergunta, né?
A pressão Cláudio, deu em 10 por casa 6. 10 por 6. Tem diretrizes hoje mais recentes sobre hipertensão, cada vez mais rigoroso, né? A gente não se preocupa tanto com uma pressão com 10 por 6 se a pessoa não tiver nenhum sintoma associado, né? Se a pessoa tolera bem essa pressão de 10 por 6, não está tendo sintomas de desmaios ou quedas, ou aquela sensação de teto preto quando se levanta, não é algo para se preocupar, né? Então, diria que não tem que se preocupar, não. É um dado, assim, o médico ele tem que estar atento a mais dados. Um dado isolado assim E pode é ser um dia ou outro, não é que deu isso? E ele pode estar com uma hipotensão pontual por uma arritmia pontual. Uma extracístole, uma taquicardia ventricular, é óbvio que seria um quadro mais grave, mas ele pode ter como manifestação uma hipotensão por uma hipoglicemia. Então, é óbvio que tem que estar dentro de um contexto. Mas, a grosso modo, diria que 10 por 6 sem sintomatologia nenhuma, não se preocupe. Próxima. Fernanda, de Belo Horizonte. Beijo, Fernanda. Sinto dores no corpo há meses e nenhum exame mostra algo errado. Pode ser fibromialgia? Pode, mas também tem muitas outras coisas que pode ser. Mas a fibromialgia é uma doença que causa dor no corpo todo, essa dor crônica, e ela não aparece em exames. Não existe um teste de laboratório ou de imagem que vai dizer é ou não é fibromialgia, né? Então, essa é a frustração de muitos pacientes com fibromialgia. Eles têm dor, vão no médico. É natural que o médico, para investigar, solicite algum exame e esse exame vem normal. E a pessoa pensa, nossa, é coisa da minha cabeça. Ou o familiar pensa, não, ela tá doida, qualquer coisa assim. Mas a fibromialgia não aparece em exames. O diagnóstico é pelos sintomas e muitas vezes a gente faz exames para excluir outras doenças que possam ter sintomas parecidos, mas que teriam um tratamento diferente. Então, exames normais são super compatíveis com fibromialgia. É uma boa hipótese diagnóstica para esse caso, sim. O tratamento de fibromialgia é também para o resto da vida? É uma doença crônica? É uma doença crônica, né? E é feita com medicação? É um tratamento que ele tem vários parâmetros assim para serem abordados, né? Várias frentes de tratamento, mas medicação sim é uma delas. A gente usa medicações que são para diminuir a dor. E como é uma doença crônica, não adianta você tomar, por exemplo, um anti-inflamatório por uma semana que não vai resolver o problema, tá? Então são medicações que são de dor, mas para serem seguras de serem usadas em longo prazo. Mas junto com isso é muito importante o exercício físico, que foi uma coisa que a gente acabou de falar. Ele é talvez um dos pilares mais fundamentais do tratamento, né? A pessoa com fibromialgia, ela tem vontade de não fazer exercício, de ficar na cama achando que isso vai melhorar da dor, até porque fadiga, cansaço, indisposição também é uma característica da doença, mas não é assim. Pelo contrário, é um movimento que vai ajudar a melhorar da dor. E o enfrentamento da dor crônica, ele traz um impacto psicológico muito forte, muito negativo na vida da pessoa. Então, o tratamento da saúde mental, principalmente a psicoterapia, também é uma parte muito importante do tratamento. A gente precisa individualizar, mas falando de uma forma genérica, Amanda, medicamento, exercício físico e psicoterapia são os 3 pilares do tratamento da fibromialgia. Com isso, a gente consegue controlar a dor, a gente consegue melhorar bastante a qualidade de vida da pessoa. E eu já vi, sim, pessoas que ficaram bem e que conseguiram tirar a medicação. Não pode tirar o exercício, que piora. Sim. Mas tirar a medicação e viver sem dor. Então, é como, na prática, se tivesse curado, embora a gente não use o termo de cura para as doenças crônicas. Muito bom. A dor de cabeça crônica, ela está relacionada a um estilo de vida moderno? Como é que a gente pode fazer para reduzir a frequência dessas crises? Talvez não moderno, né? Porque às vezes quando a gente coloca esse termo, sabe o que acontece? Nós normalizamos a dor. Que ele falou muito bem sobre isso. De a gente colocar aqui, olha, a dor de cabeça é normal. E acaba sendo no dia a dia, porque muitas pessoas vivem com dor de cabeça e fazem as coisas do dia a dia com dor de cabeça. Então, quantas vezes a gente não viu, talvez aqui, perto da gente, pessoas trabalhando com dor de cabeça? Isso é algo muito usual, a gente ouve discutir isso. E a hora que nós falamos, isso é normal? Eu falo, não, normal com certeza não é. E se eu falar, isso faz parte da nossa rotina, da nossa vida atual, então nossa vida atual não está boa. A gente tem que mudar o que está sendo hoje a normalização da nossa vida. Se a causa da dor de cabeça for porque você está dormindo mal, porque você está se alimentando mal, porque você está estressado o tempo todo e esse estresse crônico pode ser um gatilho para uma dor, a gente tem que mudar a nossa qualidade de vida e entender como tratar. Porque muitas vezes a medicação, seja ela profilática, seja ela abortiva para cortar a dor naquela hora, ela faz um pontinho. Mas se eu não mudo o estilo de vida do que está gerando aquilo, muitas vezes
eu não consigo ter uma mudança clara. E um outro ponto talvez seja, nem toda dor de cabeça é algo simples. Eu posso ter uma dor de cabeça e realmente a maior parte delas, se tiver características clínicas adequadas, pode ser uma enxaqueca. Então o paciente tem lá a dor pulsátil de um lado da cabeça, que a luz piora, que o barulho piora. Esse paciente tipicamente tem uma enxaqueca. Mas muitas vezes um quadro como esse também pode ter outros sinais de alarme. Acorda a pessoa à noite, é uma dor muito forte. E às vezes a pessoa está convivendo com isso e podem ser outras causas, muitas vezes secundárias, de coisas mais sérias que devem ser investigadas. Então, a gente tende a nunca normalizar a dor. O tratamento deve ser feito com base na qualidade de vida, mudança do estilo de vida é sempre importante, gatilhos, mas também no reconhecimento do que é sério ou não ao longo desse tempo. Às vezes a gente tem coisas que são comuns, mas que não devem ser normais, né? Exatamente. Só posso fazer um adendo breve? Claro. A gente, mesmo para quem tem uma dor de cabeça ou qualquer outro tipo de doença que cause o sintoma que não seja grave, né? A pessoa vai no médico e ele fala assim, é uma enxaqueca, é uma doença que não tem cura. Mas todas as doenças que a gente citou até agora no programa são doenças que têm tratamento. Então, não é porque ela recebeu o diagnóstico de uma dor de cabeça que é benigna e que não tem cura, que ela vai precisar conviver com a dor para o resto da vida. Existe o que fazer, né? O tratamento da enxaqueca, inclusive, acho que foi um tratamento que teve um avanço aí nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, a pessoa não pode se acomodar com isso, nem deve, né? Ela precisa buscar ajuda. A principal diferenciação entre o que é uma doença crônica e o que é uma doença aguda é o tempo de evolução, o tempo de duração daquela doença, né? A gente entende doenças agudas como aquelas que duram de dias a semanas e as doenças crônicas que se arrastam por meses a anos. Existem doenças agudas que são benignas e que às vezes melhoram até sem tratamento, por exemplo, um resfriado comum, uma gripe, né? E existem doenças agudas que são fatais e letais, né? A gente pode pensar em algumas, né? E da mesma forma, existem doenças crônicas que podem ter cura. Se a gente for pensar, por exemplo, em tuberculose. Tuberculose é uma doença infecciosa dos pulmões que tem cura, mas é uma doença crônica, porque se arrasta justamente ao longo do tempo, por meses até anos, dependendo. Mas existem também doenças crônicas que não têm uma cura definitiva no momento, a gente apenas trata para que a gente consiga reduzir o risco daquela pessoa ter um desfecho negativo, uma consequência negativa por conta dessa doença que se arrasta e se acumula ao longo do tempo. A gente vai pensar em hipertensão, em diabetes, em tantas outras, né? Sem dúvida. Tem mais perguntas? Deixa eu ver. Anderson, de Caldas Novas. Meu pai tem tremores nas mãos ao fazer movimentos de força. Pode ser um sinal de Parkinson? Como dissemos, né? O tremor é um dos sintomas. O cuidado é que o tremor parkinsoniano ele é um tremor muito típico. Então, assim, Anderson, cuidado. Às vezes a gente está conversando de todo tremor, você olhar para o seu pai e identificar como Parkinson, não é bem isso. Às vezes o principal ponto para a gente é ver o que está ao redor. Uma das coisas que é muito comum, por exemplo, é uma síndrome que a gente chama de tremor essencial. O tremor essencial é típico, a gente tem bastante na população, mais até do que Parkinson, só que o tremor é completamente diferente. E às vezes você tem tremores posturais, tremores que são associados a movimentos repetitivos. E isso é comum à população geral. E a hora que você nota o tremor e alguém está olhando para você com tremor, a primeira coisa que vem na cabeça é Parkinson. E óbvio que assusta. Então cuidado, ter tremor não significa ter Parkinson de jeito nenhum. Nós vamos para o intervalo, mas eu te espero na volta com Mitos e Verdades. Até já. Obrigada pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Todo sábado à noite, 19h30, nós estamos aqui juntos na TV Aparecida. E os nossos programas são muito diferentes uns dos outros, né? Como você pode perceber. Tem tema, você vai ver, daqui uns dias tem um programa de carnaval super festivo, tem moda, beleza, gastronomia, tem música, tem karaokê, tem pauta médica, como hoje, que é um aulão aqui, é uma consulta gratuita para vocês. E essa playlist de programas está lá no YouTube/TV Aparecida. Doutor Roberto, obesidade é uma doença crônica? Que bom que esse tema veio à tona aqui. Sim, na verdade, existe um conjunto de fatores que podem tornar o indivíduo obeso crônico, onde entra genética, predisposição genética. Hoje a gente está estudando muito a genética por trás da obesidade. Pessoas que têm um gasto energético mais lento, um acesso ao seu tecido adiposo como reserva mais dificultado, uma hiperfagia, uma fome excessiva. Então, existem aquelas pessoas que não têm nenhuma genética da obesidade e que ficaram com excesso de peso por um erro muito pontual. Então, eu sempre fui peso ok, fiz exercício, mas de repente eu
estou trabalhando, me formei, parei de fazer meus exercícios, estou estressado, estou comendo muito e estou ganhando peso. Então, eu falo que é aquele que está errando no estilo de vida. Então, se a gente, às vezes, até sem medicamento, a gente consegue melhorar esses parâmetros, o exercício, a reeducação alimentar, e o paciente volta para o peso seu de origem e que, tecnicamente, não seria crônico. Mas a gente pega, acho que todos os colegas têm isso no seu dia a dia, pacientes com uma facilidade enorme de ter ganho de peso, de estar obeso, onde ele não está errando tanto quanto se imagina. Então, esses pacientes que são obesos geneticamente pré-determinado ou que têm uma facilidade metabólica para isso, tem que entender que a abordagem não é pontual. Então, a gente interpreta a obesidade como doença crônica no sentido de eu paro de fazer o tratamento ou a abordagem que eu estava fazendo e volto a ganhar peso. Então, né, e aí que a gente precisa quebrar esse mito de que é algo curável e que eu trato por um mês, resolvo o meu problema e dou a alta para o paciente porque ele nunca mais vai ganhar peso. E não é verdade. Então, é óbvio que dei exemplos aqui em casos bem pontuais que o excesso de peso é reversível e o paciente, se conscientizando disso, não volta a ganhar peso. Mas, infelizmente, a maior parte dos pacientes com obesidade são pacientes que precisam de um cuidado para a vida toda. Amanda, posso comentar rapidinho? Claro. A obesidade é uma doença crônica, como o Dr. Roberto explicou brilhantemente agora, mas não apenas ela é por si só uma doença crônica, como ela é um fator de risco para outras doenças crônicas, Exato. Como a hipertensão arterial, como o diabetes. E ela, além de ser fator de risco, ela geralmente também isso eu falo nas doenças reumáticas, um fator de pior prognóstico. Ou seja, o paciente já tem uma doença reumática. Se ele tiver obesidade, a doença reumática dele vai ser mais refratária, mais difícil de controlar e vai ter mais complicações. Não, tanto que se a pessoa tem muita dor na coluna, na lombar, a primeira coisa é emagrecer. Porque geralmente, né, se ela está bem acima do peso, já é logo a recomendação. Sempre, né? Vai fazer parte do tratamento, né? Então, a obesidade é uma condição inflamatória que é fator de risco para outras doenças e que agrava outras doenças já existentes. E talvez seja a doença crônica mais prevalente hoje, sem né? dúvida, então, com certeza merece atenção. Quase que epidêmica, né? Ô, João, e a gente comentou um pouco sobre as atividades físicas, né? E lembrando a você, principalmente a você, né, 40 a mais, a importância da musculação, né? De manter os seus músculos ativos, de fortalecer os seus músculos. E aí eu sempre brinco aqui no programa que a gente não está falando para você ficar bonitona. A gente tem um público mais velho, grande, né? Aqui na TV Aparecida. Então, assim, não é isso. Eu vou fazer atividade física, não é da minha cultura, mas por que eu vou fazer musculação? Vou dar uma caminhadinha e tal. Mas não só atividade física que você curta, uma dança, uma caminhada, que isso é maravilhoso, tem que fazer. Mas a musculação é de extrema importância, né? De fato, Amanda, a gente tem que entender que a musculação ela não vem somente num lugar de estética. Ela vem muito para preservar uma autonomia que a pessoa pode e deve ter para desempenhar as atividades da vida diária, né? Seja para levantar e sentar sem dor, seja para carregar as bolsas do mercado, seja para alcançar um armário mais alto e pegar um pote de alguma coisa mais pesada, seja para até manter os próprios cuidados de higiene e tudo mais, né? Não ficar dependente dos cuidados de outras pessoas nesse período em que a gente tende a perder mais autonomia à medida que a gente vai envelhecendo. E aí o fortalecimento, a musculação, ela vem no sentido de tentar diminuir o risco disso acontecer e preservar essa autonomia à medida que a gente vai envelhecendo. E Amanda, até comentando também o que o João falou, né? Muito do que a gente tem de perda, nós criamos uma reserva ao longo da nossa vida. Isso é muito importante durante o processo de envelhecimento. Você falou dos 40 a mais, qual me incluo nisso também, a gente pensando em como que eu consigo, de fato, criar uma reserva. Pacientes sarcopênicos, pacientes que têm menos massa muscular, eles são muito mais suscetíveis, por exemplo, a doenças neurológicas. E a gente não tem essa associação muitas vezes clara, né? De pensar, poxa, eu com menos músculo vou pior se eu tiver uma outra doença? Sim, você vai. E não só pior se tiver uma outra doença, como se você tiver algo diferente, grave e agudo também. Se você passar por exemplo, uma internação e tiver que ficar internado em uma UTI, o que pode acontecer com todos nós? O fato de você não ter feito aquela academia e ter ganho de músculo e essa perda que você tiver naquele momento vai ser muito pior. Então, muito do que a gente tem de reserva, ela pode ser uma reserva motora,
duradoura, aquilo que você construiu ao longo da vida, fazendo sua atividade física, como você muito bem disse, não porque você quer ficar lindo e bonito, mas porque você quer criar uma reserva, quanto você tem de reserva cognitiva, coisas que você estudou e criou ao longo da sua vida. Então, criar reserva de toda a nossa parte do corpo para um envelhecimento saudável deve ser um dos lemas principais da nossa vida. Ô, doutor Diogo, uma curiosidade agora, um papo aleatório. Antigamente, hoje é tudo muito moderno, tudo muito no celular, mas assim, esses joguinhos, palavra cruzada, tudo que faça a nossa mente trabalhar muito, e aí eu tô falando desde uma criança, porque hoje, cara, são uns jogos, assim, eu fico vendo a minha filha, eu falo, meu Deus, como que consegue fazer tudo isso, né? E eles parece que já nascem com isso, né, alertado ali. Mas mesmo a pessoa, quando vai envelhecendo, ela manter a mente dela escrevendo um texto, lendo, fazendo uma palavra cruzada, mexendo ali numa coisa de celular, mas que desperte essa parte cognitiva. Isso, de fato, ajuda na prevenção de alguma coisa ou não? Ajuda. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter um cuidado. Sabe que se tudo que for a mais ou a menos, na medicina, a maior parte das vezes, se a gente falar que 100% é certeza, nós vamos errar. Então, o ponto talvez da conversa seja assim, ó, nós sabemos que, por exemplo, crianças, também tem uma filha pequena, eu sei que ela faz coisas hoje tecnológicas com 5 anos que eu possivelmente não fazia com 15. Ao mesmo tempo, o que ela tem de excesso de tela e de informação pode ser algo benéfico por um lado, porque ela tem um aprendizado muito grande, e isso acontece com você que tem uma filha pequena, o quanto de informação ela recebe hoje com 6 é muito mais do que nós recebíamos com 6. Ao mesmo tempo, nós temos uma relação direta, por exemplo, de excesso de tela com aumento de casos de desenvolvimento alterado, muitas vezes sociais. Autismo, entre outras coisas, são linkadas, por vezes, a aumento de tela. Então, olha o cuidado. Se isso serve para a criança, isso também serve para o adulto e para o idoso. Muitos dos pacientes que chegam em consultório, por exemplo, e que eu acompanho em vários lugares, sejam ambientes acadêmicos, sejam ambientes privados, o que a gente percebe desses pacientes é o excesso, ele é deletério, sem sombra de dúvida. Mas quando usado de forma correta, se eu tiver tecnologia embasada, usada realmente, programas que sejam interessantes, o uso adequado de mídias sociais, isso ajuda muito. Mas o problema é que muitas vezes o que a gente enxerga hoje são pessoas que acham que estão pegando e criando uma reserva cognitiva, vendo vídeos curtos, de curta duração, por pouco tempo, onde na verdade você não está criando. Se eu perguntar qual foram os últimos 3 stories que você viu, dificilmente você lembra. Ao mesmo tempo, se eu perguntar o último livro que você leu, possivelmente você lembra. Então, nosso cérebro ele tem que criar isso de forma adequada. Seja na criança, que tem uma maneira de fazer isso muito mais pautada por tempo e organização, seja pelo adulto, que o estímulo deve ser pontual e usado de maneira organizada. Certíssimo. Ó, vou propor uma brincadeirinha para vocês agora. Mitos e verdades. Vocês têm uma plaquinha aí na mão, né? Do lado vermelho é o mito, do lado verdinho é a verdade. E aí nós temos algumas perguntas aqui. E aí espero que vocês concordem. Se discordarem também, tá tudo bem. Bora lá, primeira. Doença crônica só aparece na terceira idade? Isso é um mito ou uma verdade? É um mito. Pode aparecer também com você mais jovem. Próxima. Doenças crônicas são progressivas e exigem acompanhamento contínuo? Isso é uma verdade, eles concordam. Ok. Adesão ao tratamento é fundamental para controlar doenças crônicas? Sem dúvida alguma. Foi a última? Muito bem. Ó, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Primeiro eu quero agradecer ao teu carinho, a tua audiência, a tua companhia. Hoje o programa foi muito importante. Agradecer aos nossos convidados que trouxeram tanto aprendizado, né? Questões tão importantes para vocês. Agradecer a nossa equipe. E eu quero pedir a consideração final de cada um sobre a sua especialidade. Doutor João, podemos começar contigo. Perfeito. Então eu sou médico de família e comunidade, que é uma especialidade médica em que a gente se debruça sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças mais comuns da comunidade. Na prática, isso significa, Amanda, que boa parte das condições de saúde que as pessoas vão apresentar ao longo da vida podem ser resolvidas com um médico de família e comunidade. Pode ser que em algum momento do tempo, nesse acompanhamento a longo prazo, a gente precise, de fato, de compartilhar esse cuidado com algum especialista focal, mas o acompanhamento longitudinal pode e deve ser feito com um médico de família e comunidade, em que a gente vai conseguir, de fato, delimitar a partir do conhecimento do paciente, do seu contexto familiar, o seu contexto de trabalho no geral, quais são aquelas intervenções, tanto de rastreamento de exames quanto de tratamentos, quais são as mais adequadas e em cada momento de vida. Obrigada pela sua presença aqui, Obrigado, viu? Amanda. Muito bom te receber. Prazer. Doutora, por favor.
Bom, vamos lá. De forma bem resumida, Amanda, a reumatologia é a especialidade que cuida de doenças inflamatórias musculoesqueléticas e de doenças autoimunes sistêmicas, né? Isso é bastante amplo, mas o que todas essas condições têm em comum é que elas são crônicas, não tem cura conhecida até hoje, e eu gosto de sempre falar isso até hoje, porque eu acho que a medicina avança a passos largos e pode ser que a gente viva para ver a cura dessas doenças, né? Eu acredito nisso. Mas, enfim, o que elas têm em comum é que são doenças crônicas que trazem um grande prejuízo à qualidade de vida dos pacientes. E para todas elas tem tratamento. Eu vejo na minha prática muitos pacientes assim, desanimados, conformados, acomodados, convivendo com a dor, deixando de sair de casa, deixando de ter um hobby, de se relacionar, porque tem a doença. E às vezes por informação inapropriada que recebeu até de um profissional de saúde, isso é frequente, né? Mas eu quero passar a mensagem de que existe o que se fazer no sentido de, se não curar, pelo menos aliviar demais, prevenir complicações, evitar, por exemplo, deformidades articulares, que foi uma coisa que eu citei aqui. O tratamento que a gente tem hoje em dia, ele avançou bastante também e ele chegou nesse ponto de mudar completamente o curso natural da doença. Então, a gente consegue prevenir muitas complicações e melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? Não é para se conformar, não é para negligenciar a própria saúde, porque sempre tem o que fazer. Certíssima. Obrigada, viu, doutora Marília? Muito obrigada. Doutor Diogo. Bom, primeiro agradecer, obrigado, mano, por estar aqui. Muito bom estar com vocês. Acho que foi ótimo. A neurologia, obviamente, estuda o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, mas muito do que acho que eu deixo como mensagem final é: valorize seus sintomas. Valorize, de fato, não normalize sintomas, não jogue isso dentro do normal. Dor não é normal, esquecimento não é normal. É muito comum a gente ouvir do paciente: eu estou esquecido, pois estou envelhecendo. E isso não é uma verdade, tá? Nós não devemos julgar que o envelhecimento é uma doença. Isso serve tanto para pacientes com quadros de dor crônica, com pacientes com quadros de esquecimento e doenças neurodegenerativas. Entender que se eu tiver um acompanhamento adequado, tiver o meu profissional de saúde perto, eu consigo conversar com ele sobre meus sintomas e não normalizá-los, porque é muito usual que a gente veja esses pacientes pegarem sintomas que às vezes todos nós temos de dificuldade do dia a dia, em relação a sono, em relação à memória, em relação à atenção, e ou nós já achamos a causa, ou então a gente julga que isso não é nada. Nenhum nem outro está certo. Tem o acompanhamento médico adequado, tem um profissional próximo a você e identifique isso da melhor maneira possível. Não normalize as suas dores, não normalize os seus problemas, jogue isso dentro de um profissional. Não normalize e não jogue seus problemas dentro também da internet e de outros lugares. Procure sim um profissional adequado para isso. Meu Deus, botou na internet ali, você morre em 10 minutos, você fica desesperado. É complicado, tem que tomar cuidado ali com aquele canal de pesquisa da internet. Obrigada, viu, doutor? Seja sempre bem-vindo. Doutor Roberto, obrigada pelo seu tempo. Então, fica aqui o aconselhamento para sempre filtrar um pouquinho, né, o profissional que você procura, se realmente é especialista naquilo que ele diz ser. Mas a nutrologia é uma área que me encantou muito, porque eu sempre pensei que prevenção é sempre o melhor remédio. Então, quando eu, como clínico, atendo um hipertenso, que eu encaminho para o cardiologista, eu tenho um paciente com problema neurológico, encaminho para o neuro. Eu falei, gente, não posso ficar sendo um médico que encaminha ao especialista. Eu falei, o que eu faço como clínico no meu consultório para que esse meu paciente tenha qualidade de vida e tenha menos risco de doença crônica? E a nutrologia foi uma lacuna que foi preenchida porque ela me ensinou, e é uma área muito complexa, extremamente complexa, porque o desequilíbrio de nutrientes atua no corpo todo. Você pode ter um problema neurológico real, onde você está ficando esquecido, mas você pode ter uma memória que não está boa para uma deficiência nutricional, né? Uma vitamina específica, às vezes uma B12 que não está legal. Então, e tem marcadores de risco que a gente consegue avaliar nas consultas e através de exames laboratoriais, quando indicados, que já estão predizendo o risco futuro, como o João falou. Então, e essa área me encantou pela chance que hoje eu tenho de trazer para o paciente, pelo equilíbrio nutricional, melhorar muito sua qualidade de vida. Muito além de só emagrecer, de ter um peso saudável, mas de ter menos doenças crônicas. Então, eu agradeço sempre a oportunidade de falar da nutrologia de um modo mais acadêmico, de um modo mais responsável, né? E não demonizar nada. Então, sobre carboidrato. Carboidrato é um alimento, né? A gente não demoniza alimento, a gente tem que demonizar a má alimentação. O ultraprocessado, o alimento que carrega pouquíssimo valor nutricional e muita química associada, enfim. Existe muita coisa para ser feito dentro de uma abordagem nutrológica
consciente para que o paciente ganhe em qualidade de vida. Peso saudável, bem-estar, qualidade de vida e longevidade. Certíssimo. Muito obrigada, viu, a todos Obrigado, vocês. Amanda. Obrigada, equipe. Obrigada a você que passou um pouco do seu sábado à noite com a gente. Que você tenha uma semana incrível, abençoada, cheia de coisas boas e até sábado que vem. Te encontro aqui. Tchau, gente. Obrigada.